A paz do Senhor a todos os irmãos, tudo bem? Eu sou o diácono Flávio e estamos aqui nessa quarta-feira para meditarmos em nossa leitura diária, a qual nós vamos meditar no dia de hoje, no livro de Romanos, no capítulo de número 7, um capítulo bastante rico em aprendizagem, aonde Paulo vai tratar com os irmãos, com os judeus, sobre a lei e a graça, a lei e o pecado. Irei ler apenas 2 versículos. Romanos 7:4 diz assim: Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Irmãos, Paulo ele vai tratar aqui com os judeus, ele vai até usar, alguns exemplos, mas o que Paulo queria tratar aqui com os irmãos é que ele vai falar sobre a morte de Cristo. O grande sacrifício que Cristo fez em favor de nós. E a pergunta é: será que nós estamos fazendo valer esse sacrifício que Deus fez? Veja que no final do verso 4, ele vai dizer que Cristo morreu por nós a fim de produzirmos frutos para Deus. E a pergunta é: será que nós estamos produzindo frutos para Deus? E ele vai dizer que, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Paulo vai dizer que nós não podemos, a partir do momento que a gente reconhece esse sacrifício, a gente precisa morrer com o nosso corpo. Ele vai dizer que nós morremos quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Veja que a nossa morte, ela teve um significado. O significado é que nós, a partir da morte de Cristo, nós passamos a ter uma nova vida com Deus. Através da morte de Cristo, nós precisamos ter outras atitudes, outros comportamentos. E comportamentos e atitudes essas, irmãos, que todo cristão ele precisa dar fruto para Deus. E veja que ele ainda vai dizer no verso 5: Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado suscitadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. E a nossa vida era assim, irmãos. Era uma vida que nós éramos escravos dos pecados. E Paulo ele vai até usar essa palavra, paixões do pecados. Pois era assim que nós vivíamos. Vivíamos em um relacionamento de paixão com o pecado. E ele vai dizer que operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Pois a nossa vida, irmãos, era uma vida que nós andávamos com a própria condenação. Nós andávamos em pecado, nós andávamos com uma direção à morte, como Paulo vai dizer, que frutificávamos para a morte. Mas no final do verso 6 ele vai dizer: Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Então, irmãos, a lei foi posta, né? E a gente vivia na lei, do pecado, a gente andávamos na lei da morte. Mas quando Cristo morreu por nós, para nos darmos uma vida eterna, nós fomos ressuscitados. E dessa forma, a gente vive, como ele conclui aqui no verso 6, para servir na novidade do Espírito. Que nós possamos ter uma vida dessa forma, irmão, dando frutos a Deus e vivendo a novidade do Espírito.